explicar para os outros. Deixa eu contar uma história da minha vida, que acho que vai ajudar esse ponto. Eu estava dirigindo para a faculdade e no ponto do ônibus tinha um professor de neuroanatomia e neurofisiologia, no ponto do ônibus. Eu parei meu carro e falei assim, você quer uma carona? Ele entrou no carro. Eu falei, você não tem carro? Ele falou, não, tenho sim, mas está na garagem, eu não consigo dirigir. Ninguém consegue me ensinar a dirigir, eu não consigo dirigir. E esse indivíduo era psiquiatra. E ele era diretor de um hospital psiquiátrico com 240 mulheres loucas. Aí eu, levando ele do caminho, eu falei, eu quero te fazer uma proposta, eu queria fazer uma permuta com você. Por quê? Eu te ensino a dirigir e você me ensina a psiquiatria. E eu, acadêmico de medicina. Ele falou, fechado. Fechamos, apertamos a mão. Eu ensinei ele a dirigir, mas não ficou um grande motorista, tá? Porque não saía fora da área da cidade. E ele me levou para esse hospital e lá eu comecei a trabalhar com 240 mulheres loucas. Então, no final da tarde, era perto da minha casa, eu ia para lá. E lá tinha dessas 240 mulheres loucas, tinha umas 10 mulheres que não dormiam em condição nenhuma, não conseguia dormir, não dormia. Aí ele falou comigo, por que você não faz um estudo com essas 10 mulheres? Porque a gente usa o remédio que quiser aqui, não consegue fazer eu dormir. Então, toda terça-feira, às 18 horas, eu me encontrava com essas 10 mulheres numa sala e nós começávamos a conversar sobre um remédio americano que a gente tinha encomendado, que fazia qualquer pessoa dormir. E nós conversamos sobre esse remédio, falamos, discutimos, tivemos umas 6 reuniões sobre isso. E marcou o dia da chegada do remédio. Só que o remédio não chegou. Aí eu encontrei com elas todas frustradas, só infelizmente não chegou e tal, mas daqui a um mês vai chegar. Finalmente chegou o dia, só que não tinha remédio nenhum. Eu dei para essas mulheres Reativan, que é um remédio que você usava para estudar para o vestibular e passar a noite em claro. Ou seja, um remédio para ficar acordado. E eu dei para essas mulheres, para as 10 mulheres, o Reativan. E a maioria delas, pelo menos 8 delas, relataram no dia anterior que nunca tinham dormido tão bem. Olha aqui, eu criei uma expectativa de 3 meses. O remédio não chegou, ficou preso na alfândega, não tinha nada. Eu criei uma história para elas. Quando realmente chegou, elas acreditavam tanto que ia dormir que dormiram. Isso é efeito placebo, entendeu? E isso depende de como você faz, ele fica mais forte ainda. Isso depende muito do médico saber fazer o efeito placebo. Você imagina que eu tenho 200 pacientes com câncer e eu vou colocar 100 deles no placebo e 100 deles vão receber um quimioterápico, tá? Eles não fazem isso na prática porque eles não usam placebo. Mas vamos imaginar essa situação ideal. Eu coloco 100 tomando placebo e todos com o mesmo tipo de câncer, igualzinho, câncer de mama, vamos supor, tudo igual, e 100 vão tomar placebo e 100 vão tomar o quimioterápico. Eu vou deixar isso por 1 ano. E no final de 1 ano, 2 pacientes morreram no grupo placebo e 1 paciente morreu no grupo tratado. Agora, olha o que é que nós vamos fazer com esses números. Eu posso falar que 2 menos 1 é 1, ou seja, o benefício do quimioterápico é 1%, porque 2 em 100, 2%, morreu no grupo placebo, 1 em 100, 1%, morreu no grupo quimioterápico. Então, a redução foi de 1%. Mas eu também posso falar, sem mentir, que a redução foi de 50%. 1 não é metade de 2? Tá vendo? Eu posso falar que é 1% ou posso falar que é 50%. Quando você lê um paper científico, médico, eles não falam que é 1%, eles falam que é 50%. Quando eles vão falar dos efeitos colaterais, eles usam o absoluto. Mas quando eles vão falar da eficácia, eles usam o relativo. Isso chama efeito placebo. E do mesmo jeito que eu tenho efeito placebo, eu tenho efeito nocebo. Se o médico seu fala assim, seu câncer não tem jeito não, viu? Você vai morrer. E se você confia no seu médico e você acha que ele é dono da verdade, que não é verdade, ninguém é dono da verdade, tá bom? Ninguém é dono da verdade. Aí, mas você acredita no prognóstico dele, pronto, aí já está meio caminho andado para você morrer.
Então o médico tem que tomar muito cuidado para produzir efeito placebo e não efeito nocebo. Porque é da responsabilidade do médico. Ele tanto pode estimular para a pessoa viver mais, quanto pode falar coisa que vai fazer a pessoa viver menos. Doutor. E a pessoa, sobremaneira, a pessoa tem que, às vezes, ela tem que virar, o mental dela tem que mudar todo, entendeu? Porque se ela é uma pessoa negativa, se ela só pensa em coisa ruim, se ela fica sofrendo por antecipação, se ela é, eu digo, preocupada com a preocupação, tem gente que é preocupada com a preocupação, vive um sofrimento de coisas que nunca vão acontecer, nunca aconteceram, pô.